carência do Jorge Jesus no Flamengo, né? Aliás, hoje a gente tem o Vitor Pereira chegando aí, enfim, a gente não sabe ainda como vai ser o trabalho do Vitor Pereira. O Dorival fez um excelente trabalho agora no final da temporada, mas ainda tem gente que fala assim, nossa, traz o Jorge Jesus de volta, traz o Jorge Jesus de volta. Qual foi o diferencial do Jorge Jesus para que pudesse dar certo de fato no Flamengo? Como é que você enxergou ele mais de perto? Eu não sei se diferenciar, mas o primeiro ponto que eu acho que foge um pouquinho em qualquer discussão técnica foi que o Flamengo voltou a ganhar, né, depois de quantos anos? 20 anos, 21, sei lá, o Flamengo estava sem ganhar, foi 8 anos a 19, 30 e tantos, né? 37 anos, o Flamengo volta a ganhar uma Libertadores, que é o treinador Jorge Jesus. O cara que ganhasse uma Libertadores seria, com certeza entraria para a história, seria idolatrado pela torcida como foi. Segundo, né, o brasileiro da forma como passou por cima dos adversários. O Flamengo aquele ano não só ganhava, o Flamengo passava por cima, então aquilo ficou... O Flamengo não tinha susto, essa é a verdade, pouquíssimo susto o Flamengo teve no ano, né? E tem até um fato curioso para falar do Jorge Jesus, que eu vou falar para vocês depois. Mas eu acho que o Jorge Jesus ele tinha uma maneira de se defender, né, que é claro que passa pelos jogadores que se tem, né? A gente tinha naquele momento no Flamengo no auge da maioria deles, né? Isso com o passar do tempo vai mudando, vai se ver. Ele mesmo dá uma declaração há pouco tempo falando que, eu talvez não sei se é verdadeira a declaração, mas eu acho que é ele falando que o Vitor Pereira é um cara sensacional, muito bom treinador, sabe como ninguém fazer o time marcar a pressão e jogar e tal, e que pode ter um problema porque é um time envelhecido. Palavras dele, palavras do Jorge Jesus. E na época do Jorge Jesus, Gabigol no auge, Gerson, Bruno Henrique no auge, Gerson no auge, Pablo Mari no auge, Rodrigo Caio é um monstro. Esse moleque é um monstro. Felipe Luiz dispensa comentários, né? O Rafinha. Enfim, era um time que estava todo mundo no auge e assim, e o cara conquistou o elenco de uma forma, porque é o que eu falo, na maioria das vezes você conquistou o elenco com a tua capacidade de informação, com o que você passa, com o que é novo, e os caras adoravam ele porque ele era um cara que passava coisas para eles, para os jogadores já de renome, que eram coisas novas, que eles estavam aprendendo, e isso motivava os caras. Isso entrou na veia do Flamengo. Eu algumas vezes conversei com o Rodrigo, e o Rodrigo Caio, ele falava, cara, eu tinha jogos que eu acabava e se eu quisesse jogar mais 45 minutos eu jogava, porque eu estava inteiro. E a gente faz muita correlação com a parte física do jogo, né, com o resultado final, como a equipe se comportou. Não, o time correu muito, às vezes tu corre muito errado, às vezes tu corre pouco certo, né? Então o Flamengo corria muito certo. Os números do Flamengo nem eram tão altos, mas a forma como o Flamengo se comportava era tão correta taticamente que os caras poderiam acabar o jogo a ponto do Rodrigo Caio falar, se tivesse que jogar mais 45 minutos, mas eu jogava, porque eu estava inteiro. Então, o Jorge Jesus, ele deu para mim exemplos defensivos, ofensivos não via, e também nas conversas não tinha muita elaboração, mas defensivos ele deu uma aula de como atacar e tirar proveito dessa defesa para atacar, entendeu? Desculpa, ele deu uma aula de como se defender e tirar proveito dessa defesa para atacar, e eu acho que ele foi muito top. E aí vem um pouco daquilo que você falou também, que ele priorizava essa organização e essa eficiência na defesa, para quando sair para o ataque dar essa liberdade que os caras precisavam. Sim, tu via uma organização para atacar, tinha toda uma organização para atacar marcando, tudo isso, mas tu via os jogadores com liberdade de movimentação e algumas coisas bem determinadas, como comportamento de ter sinal, de segundo tempo, para atacar espaço. Tu via isso muito bem elaborado, mas também uma liberdade para que os jogadores tomassem as decisões, pudessem se movimentar de forma um pouco mais livre dentro de uma organização, entendeu? E ali para mim, agora o diferencial para mim já do Dorival, tu vê um time muito mais capacidade de ataque, que não que o time defenda mal, defende muito bem, mas tu vê uma capacidade de ataque, tu vê uma organização para atacar talvez maior, que é do Jorge, não sei, mas talvez maior,
Mas o Jorge, a partir da defesa dele, ele tinha um ataque muito forte. E aquele time não precisava nem ter uma defesa muito forte para ter um ataque muito forte. Aquele time, né, tinha um monte de craque jogando na frente. Mas o que eu quero dizer é que ele diminuía tantos espaços para você jogar que o Flamengo ganhava todos os confrontos emocionais do jogo, o Flamengo ganhava, cara. E um jogo contra o Grêmio no Maracanã, no 5x0, é a prova disso, cara. O Grêmio tentava encontrar um espaço, batia na defesa do Flamengo, contra-ataque com o gol do Flamengo. O Flamengo tocava 3-4 passes e ganhou o gol do Flamengo, sabe? E eu pude presenciar isso, ver de perto, e foi realmente, e é falado por todos os treinadores, da forma como ele se defendia, tinha um padrão, todo jogo era basicamente a mesma coisa, a equipe não oscilava muito pouco, entendeu? E mesmo ganhando de 2, 3, ele queria que o time fosse para frente o tempo inteiro. Mas aí todo treinador quer, não é? A questão é que aquele time estava tão, aí é o que eu falo para vocês, que eu falei um pouco atrás estava tão enraizado, estava tão habituado a fazer, né? Ele conseguiu operacionalizar aquilo de forma tão eficaz, tão bem feita. Seria na cabeça do jogador. Que aquilo estava na cabeça dos caras, entendeu? E aí eu falo para vocês, quase que ele não fica no Flamengo. Vocês lembram dos primeiros jogos dele? Lembro. Bahia. 3x0, o jogo do Emelec. Ele começou também a fazer. Que ele inventou, porque ele inventou o Rodinei e Rafinha, então assim, sabe? E aí passa a ser, porque aí passa a ser inventor, então quase que a coisa não acontece, depois ele consegue encaixar um time titular, né? Porque, se eu não me engano, ele tem algumas baixas, eu não lembro quem, ele consegue encaixar um titular, o time que ele ainda não tinha, e o time deslancha, e aí ele